Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, 31 de janeiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver. O governo anuncia calendário de pagamento dos servidores públicos. Deputados estaduais tomam posse na Assembleia Legislativa nesta tarde. Saiba como se sair bem numa entrevista de emprego pela internet. E no esporte, Internacional empata com Veranópolis e se complica no Campeonato Gaúcho. Já o Grêmio entra em campo hoje contra o São Luís na Arena. O Rio Grande em Movimento está no ar. A SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários, realizou nesta madrugada a Operação Cela Vazia. Segundo a assessoria, 42 presos de cidades da região metropolitana e Vale dos Sinos foram transferidos das delegacias de polícia para os presídios gaúchos. O objetivo da ação é esvaziar as celas das delegacias que estavam superlotadas. A operação contou com 120 agentes da SUSEP. E o governador Eduardo Leite anunciou agora há pouco o calendário de pagamento dos servidores públicos para este mês. Recebem hoje os funcionários com salário de até R$ 1.100. No dia 11 de fevereiro, recebe quem ganha até R$ 2.250. No dia 12, servidores com salários entre R$ 3.600 e R$ 5.000. No dia 13, serão pagos os salários entre R$ 7.250 e R$ 11.500. E no dia 14, o restante dos servidores. Para fevereiro e março, ainda não há garantia de pagamento concluído até metade do mês. E hoje é mais um dia de calorão no Rio Grande do Sul. Em várias regiões do estado, a sensação térmica passou dos 40 graus nos últimos dias. E hoje não deve ser diferente, né? As temperaturas devem até baixar um pouco depois que chega a instabilidade. Tem alguma possibilidade de pancadas de chuva. Vamos ver, então, a previsão do tempo aqui para a capital e as demais regiões. Em São Leopoldo, aqui na região metropolitana, assim como Porto Alegre, as máximas podem ficar nos 29 graus com a chegada da instabilidade. Em Erechim, mínimas de 19 hoje e as máximas chegarão aos 32 também, com previsão de pancadas. Em Bento Gonçalves, na Serra, amanhecemos com 21 graus de mínima e as máximas vão chegar aos 32 graus. Já lá no sul do estado, em Rio Grande, as mínimas foram de 24 graus e as máximas vão chegar aos 29. E em Cruz Alta, tivemos mínimas de 24 graus hoje e as máximas vão chegar aos 34 também com instabilidade. E mais de 2.000 famílias começam a realizar o sonho da casa própria em Gravataí, na região metropolitana. Moradores da cidade em situação de risco são os primeiros a receber as chaves e preparar a mudança para o novo conjunto habitacional construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. São 83 hectares com 2.025 casas, prontas para receberem as famílias que sonhavam há muito tempo com um lar. Cada residência tem 40,70 metros quadrados, com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. No empreendimento, há esgoto tratado, uma estação de esgoto própria para o residencial. Todas as vias asfaltadas, energia elétrica, posto de saúde, creches que estarão à disposição dos moradores que já entraram em casa com o pé direito. Moravam até então em áreas de riscos, em áreas inadequadas para a moradia digna. Estamos entregando as primeiras 1.000 casas da fase 1 do residencial Breno Garcia. Quero aqui saudar todos os beneficiados que estão sendo instalados aqui no Breno Garcia. Aqui estamos construindo uma cidade. Quero parabenizar todos os beneficiados. Sejam bem-vindos na sua nova casa, no seu novo lar, no seu novo ambiente digno, respeitoso, para construir uma comunidade fraterna, amorosa e unida, para construir o Breno Garcia como um dos melhores locais para se morar e para se viver. São 20 mudanças por dia que seguem pelos próximos 2 meses. O residencial fica próximo à RS 030, na estrada Arthur José Soares, na região da 103.
E o governo federal vai publicar decreto que define o CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, como chave universal para o cidadão ter acesso a todos os serviços públicos. E no início de março começa a emissão do novo modelo da carteira de identidade. A principal mudança está na disposição das informações. O novo modelo terá ampliação nas informações do cidadão e a inclusão dos dados será opcional. A lista dos documentos que poderão ser anexados no modelo são Cartão Nacional de Saúde, Identidade Profissional, Carteira de Motorista, Carteira de Trabalho, Certificado de Trabalho, Certificado Militar, Título de Eleitor, PIS, PASEP, CPF e DNI. Bom, esse decreto, assinado em fevereiro de 2018, ele traz um novo modelo de carteira de identidade para todos os estados. Além do número do RG que é fornecido, que nós temos, e que o cidadão leva na sua certidão de nascimento ou casamento para comprovar o seu nome e filiação, nós temos 9 diferentes opções. O novo modelo também prevê outras informações que podem ser inseridas, como condições peculiares de saúde, tipo sanguíneo e fator RH e o nome social. Então, a pessoa numa situação de emergência, ela vai ter no seu documento de identidade que ele ou é alérgico a uma situação, um produto, um elemento químico, uma medicação, ou que ele tem um problema de saúde crônico. Então, algumas informações que podem, inclusive, salvar a vida dele quando lido no documento de identidade. A novidade chama a atenção de muita gente que não abre mão de sair de casa com o documento. Acho interessante, ter essas informações como sangue, A questão é uma questão que todo mundo tinha que saber, sabe? É bom, é bem interessante, Eu acho muito bom, eu acho que isso já tem em outros países, que já passei, já vi, E eu acho que é importante, inclusive por causa das doenças que a gente tem, que eu sou portadora até, doenças crônicas, tipo sanguíneo, isso vai ajudar muito. Eu acho que vai ser uma melhora bem grande, um avanço para o nosso país, O novo documento vai contar ainda com elementos gráficos de segurança e também QR Code. Este papel ele carrega uma película, ele vai ter uma película que sobrepõe, e nessa película tem elementos de segurança que são invisíveis, não visíveis a olho nu, mas eles podem ser visíveis com luzes especiais. Isso nos garante mais segurança no documento. Entre os dias 26 e 28 de fevereiro, o encaminhamento das carteiras de identidade emergenciais vai estar suspenso em todo o estado. A implantação da nova emissão inicia no dia 1º de março e só precisa ser feita em casos de necessidade. Tá aí, agora o nosso assunto é o Fórum Social Mundial, 19ª edição, temático, que está acontecendo aqui até sexta-feira. A gente trouxe aqui um dos organizadores do evento, responsável pela Cruz Vermelha, que é uma das entidades organizadoras. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse evento que está acontecendo aqui na capital. Muito bom dia, José Antônio Meister, que é coordenador administrativo da Cruz Vermelha Estadual e também professor e pesquisador. Bem-vindo. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos os telespectadores. Com extrema felicidade que a gente está aqui observando, esse movimento que está acontecendo durante toda essa semana aqui em Porto Alegre. Começou segunda-feira, nós fizemos a abertura do Fórum Mundial do Idoso, é uma programação que vem se desenvolvendo durante todo o ano e que culmina nesse momento que começou segunda e vai até o dia de amanhã, até a sexta-feira. Nosso evento se abriu, e foi bem importante a gente poder ver, vários grupos participando, inclusive uma caravana de Pelotas de idosos que abrilhantaram a nossa abertura com cantos, com músicas, com uma série de instrumentos, e mostrando a sua alegria. Durante essa semana, a gente, em vários espaços da cidade, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, nas universidades estaduais, a gente pôde apresentar várias temáticas que envolvam e estejam sempre presente essa perspectiva do idoso, que é o nosso grande mote. Diferentemente de outros fóruns mundiais, que muitas vezes Porto Alegre também sediou, esse fórum ele é bem temático. Nós estamos olhando a questão do idoso, que é um dos focos, nós estamos olhando as pessoas com PCDs, pessoas com deficiências, e também as pessoas dos diferentes tipos de gêneros. Então, nos vários espaços que nós estamos realizando esses eventos, estão sendo feitas discussões nesses momentos. Certo. Bom, então,
iniciaste falando ali da população idosa, né? Isso porque já tivemos a 4ª edição, né, do Fórum Social do Idoso, que ocorre dentro do Fórum Social Mundial, né? Isso. Assim como o das pessoas com deficiência, já está na 3ª edição, mas uma das novidades foi, então, o Fórum Social Mundial das Diversidades, que essa foi a primeira edição que ocorreu, né? O Fórum se propôs e surgiu geralmente com essa questão do idoso, porque é uma problemática. Agora, de manhã, estávamos vendo uma palestra sobre a realidade do Rio Grande do Sul, né? Nós podemos ver hoje no Rio Grande do Sul já mais de 1.760.000 pessoas que são com mais de 60 anos, né? Apesar de hoje já está sendo questionada essa idade de 60 anos para o idoso, né? Mas isso representa 12,7% da população do Rio Grande do Sul. A perspectiva de 2025 é nós chegarmos, né, a quase 30% da população do Rio Grande do Sul com mais de 60 anos. E aí, então, começou a haver essa necessidade de a gente abrir espaço para que aquelas minorias ou aqueles determinados grupos da sociedade pudessem também se manifestar. E que houvesse espaço para que as pessoas pudessem dizer, não, olha, eu estou presente na sociedade, me olhem, me vejam, eu estou aqui. E aí, então, começou a se agregar os diferentes grupos e, consequentemente, o fórum se engrandeceu, o fórum enriqueceu, né, nesse momento em que a gente pôde ver a participação desses diferentes segmentos sociais, desses grupos de pessoas sendo colocados dentro de uma discussão, pensar e repensar a sua própria realidade, né? Certo. E esse Fórum das Diversidades, o que ele trouxe assim durante a programação? Quais foram os destaques? Sempre o Fórum tem a preocupação de, em primeiro lugar, ver a realidade das pessoas, né, que estão inseridas dentro dessa perspectiva. Então, faz uma análise da sua realidade, faz proposições, faz levantamentos de estudos. Então, vários especialistas de várias áreas, né, e pessoas envolvidas nos diferentes movimentos das diversidades, né, participam com palestras, participam com momentos de reflexão, participam com debates, né, participam com proposições, porque também o fórum ele é propositivo, porque ao final a gente quer apresentar algum resultado e que se possa pensar políticas públicas dentro dessas diferentes realidades. Porque não adianta a gente fazer discussões, não adianta a gente constatar a realidade e termina o fórum, todo mundo vai para casa e parece que o problema está resolvido. Não, um fórum tem essa preocupação, sim, de pensar como é que ao final do fórum nós vamos sair daqui enriquecidos para que a gente possa pensar políticas públicas, para que a gente possa pensar a nossa realidade, para que a gente possa pensar que no decorrer desse ano, né, ou dos anos vindouros, porque também se pensam coisas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, porque também a sociedade tem que entender que a diversidade é uma realidade sua. Nós temos muito o costume de pensar que todos somos iguais, e somos, diante da lei, diante de determinadas circunstâncias, mas também somos muitos diferentes. E essas diferenças é que nós também temos que pensar, e à medida em que a gente vai entendendo as nossas diferenças, teremos muito mais condições de poder entender que a gente pode pensar as pessoas como iguais. Certamente. Bom, professor, o senhor veio representando a Cruz Vermelha, né? Ela está desde o início aqui, já são 18 anos, né, do fórum aqui, 19 edições, né? A Cruz Vermelha está desde o início, é uma das organizadoras do evento. Especificamente a Cruz Vermelha está dentro do Fórum Mundial do Idoso, né? Como Fórum do Idoso a gente está desde o início. Sim. Tá? A Cruz Vermelha, eu vou tomar a liberdade um pouco de falar da Cruz Vermelha para a gente poder chegar propriamente à tua pergunta. A Cruz Vermelha é um movimento internacional, é um dos maiores movimentos humanitários no mundo, né? E, consequentemente, ela aqui no Brasil, a maioria dos países, ela se chama Cruz Vermelha, mas o nosso nome oficial é Movimento Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. Por que isso? Porque nos países que não têm a tradição cristã, né, ficou essa dificuldade de a gente colocar a cruz, né? Então, alguns países adotam o Crescente Vermelho. Então, por isso é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha ou Crescente Vermelho. No Rio Grande do Sul, a gente está há mais de 70 anos, né? E sempre que a gente tem essa possibilidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa realidade, a Cruz Vermelha se faz presente. Por quê? Porque um dos nossos objetivos é pensar o princípio humanitário. E na Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, a gente acolhe a todos que chegam lá,
né? Nós temos um ambulatório que, só para citar um exemplo, o ano passado deu quase 7 mil, deu 6.780 e alguns atendimentos, todos de forma gratuita, né? Todas as pessoas que chegam lá, a gente tenta de uma forma ou outra atendê-los. E aí, quando surgiu essa possibilidade de participar do fórum, porque a gente também tem um grupo de idosos, né, que a gente começou há 2 anos lá, eu inclusive sou coordenador desse grupo de idosos. Sim. E a gente, na primeira e na terceira quarta-feira do mês, a gente se reúne essas pessoas para fazer o que a gente chama uma roda de conversa, aonde o idoso tem a possibilidade de se manifestar, porque é um problema. Geralmente a família acha que pode decidir pelo idoso, porque sente o idoso como frágil, sente o idoso como incapaz, sente o idoso com uma série de debilidades, e são reais, às vezes elas existem. Nós criamos um espaço onde o idoso possa falar de si e falar dos seus problemas. Tá certo. Então, a partir desse momento, a gente começou, então, a participar do Fórum Mundial do Idoso como representante e começamos a ser, então, um dos organizadores desse fórum. Certo. Para encerrar rapidamente, professor, como o pessoal pode entrar na Cruz Vermelha, né? Quem está interessado, e também se tem algum site ou algum local para o pessoal acessar? Isso, boa pergunta, né? Porque como a gente trabalha essencialmente como voluntário, e esse trabalho é feito voluntariamente, existe o site Cruz Vermelha Brasileira Rio Grande do Sul.com.br, né? É bem fácil de acessar, né? Podem acessar o site, podem entrar em contato também pelo telefone, podem entrar em contato pelo Facebook, Twitter, Instagram, tudo está divulgado nas redes sociais. E nós teremos o maior prazer de receber a todos que lá chegarem, né? Porque trabalho tem muito, né? Nós temos muito trabalho, a gente está sempre disposto a ajudar em todas as circunstâncias. E chegando lá, nós teremos o maior prazer, sim. Nós temos um departamento de voluntariado que tem sempre essa necessidade, está sempre aberto com vagas para poder fazer a participação. Faz um pequeno curso de capacitação, né, para justamente conhecer os ideais da Cruz Vermelha, o que a Cruz Vermelha se propõe. A partir daí, então, já pode se engajar dentro dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Parabéns, então, mais uma vez, né, pela inserção de tantos temas aí da diversidade, né, dentro do fórum, e que sigam aí sempre esses debates que nessa semana vão até amanhã, né, sobre políticas públicas em geral. Com certeza. E agradecemos o espaço para a gente poder divulgar tanto o fórum como a própria Cruz Vermelha, que realmente faz um trabalho muito bonito lá. Tá certo. Volte sempre no programa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem esporte, hein? Vai enviando a tua pergunta, a gente está ao vivo no Facebook e já volta. Rio Grande em Movimento está de volta, chegou a hora do esporte aqui no programa. João Batista Filho já está aqui para trazer todas as novidades da dupla para a gente. JB, o que tem de novo hoje? Bom dia. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Na verdade, né, já é boa tarde para quem está almoçando, para quem está nos acompanhando. E olha só, eu começo falando sobre o Grêmio, o tricolor. A gente já vai falar sobre o Internacional, mas quem joga no dia tem prioridade. Eu sei que todo torcedor está ansioso para saber o que aconteceu no jogo do Inter, só que hoje tem Grêmio em campo e na arena. E o repórter Pedro Oliveira traz as novidades. Logo mais, às 9h15 da noite, com previsão de 36 graus, o Grêmio enfrenta o São Luís em casa, para se manter na liderança do Campeonato Gaúcho. Não só eu, mas como todo o elenco, né, todos que estão concentrados, está à disposição do Renato. Quem ele colocar para jogar vai dar o seu melhor, como sempre. A equipe do São Luís, o que passaram para a gente e os jogos que a gente viu, é uma equipe qualificada. E a gente sabe quando essas equipes vêm contra a gente, é um jogo diferente, né? Os caras dão a vida. Mas isso a gente tem que passar por cima. Como foi o jogo do Juventude, a gente tem que saber lidar com as dificuldades. Neste verão de muito calor, a toalhinha é a melhor amiga do repórter. Mas para o atleta, uma toalhinha não vai servir. Então, será que é muito difícil jogar neste calor? Acho que se esquentar um pouquinho mais fica bom. Irmão, mas fazer o quê, né? A gente é pago para trabalhar. Assim como vocês vêm trabalhar nesse calor, a gente tem que trabalhar debaixo do sol, até porque o nosso escritório é lá dentro das 4 linhas. Mas eu acho que não atrapalha, a gente tem que se acostumar com isso. Um calor forte, acho que até a noite mesmo, na hora do jogo, é difícil. É difícil, mas eu acho que como
Se a gente estiver lá fora e for jogar, o Grêmio vai sentir, o outro time também vai sentir, então é ruim para os dois. Então, cada um tem que administrar da melhor forma possível, mas é bem complicado, porque o calor está bem intenso esses últimos dias aí, principalmente. Renato Portaluppi fez suspense sobre o time que vai para o jogo daqui a pouco, mas a tendência é que seja um time misto. Então, para quem vem do banco, é mais uma grande oportunidade para mostrar serviço. O Renato sempre fala isso pra gente. O jogador que não está jogando, às vezes está no banco, às vezes não vai para a relação, tem que estar sempre preparado. Eu acho que a oportunidade chega para todo mundo. E foi o que aconteceu com o Marinho naquele jogo. Ele entrou, estava preparado na hora certa e ele conseguiu fazer aquele rápido gol. E no próximo jogo ele já teve a oportunidade, né? E o Renato sempre deixa claro que para quem não estiver no jogo ou estiver fora da relação, está treinando forte, está trabalhando bem, para estar preparado que a oportunidade chega. No jogo da última segunda, Marinho foi quem usou a camisa 10 tricolor e teve uma grande partida. Mas se fosse Michel no banco de reservas, quem vestiria essa camisa com tanta história? Sinceramente, pelo que eu conheço a parceria, eu dava a minha camisa 10 pro Maicon. Mas brincadeira à parte, eu acho que estando com o Marinho ali, até porque no gauchão não tem a numeração fixa, Jean-Pierre também é um craque. Cairia muito bem com a camisa 10, mas quem sou eu para dar a camisa 10 para alguém, né? Essa daí eu jogo pro Renato. E é com este ambiente leve, mas com muito calor, que o tricolor vai enfrentar o São Luís. E possivelmente o Michel não vai ter a toalhinha que o repórter Pedro Oliveira teve para fazer essa boa passagem dele, mas está jogando muita bola, e é o que importa, é o que interessa. Aliás, como é bom ver o Michel de volta, dando equilíbrio ao meio-campo, deixando o Maicon jogar, porque o Maicon com liberdade faz diferença. Só que ele só tem essa liberdade, ele só pode fazer essa diferença se tiver um primeiro volante organizando a casa ali. Então, baita notícia para o Grêmio. No Internacional, notícia não é tão boa assim. O repórter Guilherme Paz conta como é que foi o empate, com gosto de derrota amargo do Inter ontem. Tinha tudo para ser diferente, mas não foi. A gente está fazendo algumas mudanças em relação à equipe do ano passado, por perda de alguns jogadores, veio outros jogadores com outra característica, então isso também demanda um encaixe, uma movimentação que isso se busca no dia a dia, se forja nesse tipo de situação de empate e de derrota. Agora, claro, a gente precisa e sabe que precisamos ter um resultado. Veranópolis e Inter se enfrentaram na noite de ontem no estádio Antônio Davi Farina. Com força máxima, Oder Hellmann fez uma alteração tática para buscar a vitória. O atacante Santiago Trellis entrou no lugar de Patrick. E o Veranópolis, que ainda não venceu no gauchão, não facilitaria o jogo. E foi a equipe da casa que levou perigo nos minutos iniciais, mas o Internacional que teve a melhor chance. Após bate-rebate, o goleiro Reinaldo saiu mal do gol e o William Potker balança a rede. Mas de forma irregular, o assistente já marcava o impedimento. A resposta vem em seguida. Macena, de fora da área, bate na trave direita de Marcelo Lomba. Assim como Juba, que sozinho dentro da área, na marca do pênalti erra a bola. E Lomba recupera para o Internacional. Nico Lopes em jogada pela esquerda deixa Potker sozinho para fazer o gol. Mas o atacante perde uma chance claríssima de abrir o placar. O Inter tentava o resultado ainda no primeiro tempo. Em tabela de Dourado com D'Alessandro, Geninho tira em cima da linha. E aos 45 uma polêmica. Túlio Renan é puxado por Moledo. Cai dentro da área, mas o árbitro Anderson Daronco manda o jogo seguir. No último lance do primeiro tempo, mais uma chance do Veranópolis. Juba deixa Bruno no chão e chuta. Cuesta salva o Internacional. Já no segundo tempo, as coisas pareciam ser diferentes para o Internacional. Com 0-0 ainda no placar, Caio, do Veranópolis, recebe o segundo amarelo e é expulso por cotovelada em Potker. E com um a mais, praticamente o segundo tempo inteiro, o Internacional foi pro abafa. D'Alessandro tentou de falta. Nico da entrada da área chutou pra fora. Oder Hellmann colocou o time ainda mais pra frente. Colocou Neilton e Rafael Sobis para tentar a vitória. E depois do bate-rebate dentro da área, Nico Lopes aproveita e faz 1-0 Internacional. O Veranópolis tentava o empate.
Juba antecipa Bruno e cabeceia para fora. Até que aos 34 minutos, Anderson Daronco marca pênalti. Mão na bola de Lito. E Rafael Sobis, que ainda não balançou as redes depois do seu retorno, assumiu a responsabilidade para fazer o 2-0 e assegurar a vitória. Mas não conseguiu. Reinaldo fica no meio do gol e defende. No rebote, um chutaço no travessão. Bati escanteio, era eu o batedor na saída do Dali, isso já é programado. Infelizmente errei e depois nós tomamos um gol aí. E o meu pênalti custou a nossa vitória, essa é a realidade. E como dizem, quem não faz leva. Para a surpresa dos torcedores colorados, Macena recebe dentro da área e deixa tudo igual. 1-1 Veranópolis e Internacional. Mesmo com alterações, mesmo com força máxima, é o terceiro jogo seguido que o Internacional não conquista os 3 pontos. Agora, na próxima segunda-feira, diante do Brasil de Pelotas, a situação tem que ser diferente. Como eu disse, a partir desse jogo, a base de time tem sequência e aí as mudanças que tiverem que ser feitas ou vai ser por alguém sentiu alguma coisa, alguma lesão, ou até por uma opção tática, e aí mais uma base será mantida para a gente dar sequência, crescimento, evoluir, melhorar e buscar os resultados e crescer num todo como equipe. Eu não faço crise pelo Rafael Sobis ter batido o pênalti. Afinal de contas, o cara, ele é atacante e precisa saber marcar gol. Aliás, se fosse um zagueiro também deveria. Tirando o goleiro, os 10 precisam saber bater pênalti. Não é esse o erro, porque o Nico Lopes deveria bater, não. Jogador de futebol profissional tem que saber bater. O erro é o Sobis bater da maneira quase que arrogante, do jeito que fez, chutando no meio do gol. Isso sim é irresponsabilidade. Sorte que ele admitiu, pelo menos na saída do campo, que o erro foi dele. O problema da derrota, o empate, na realidade, com gosto de derrota, eu falo derrota porque para mim foi quase isso, tá? Não é na pontuação, e sim na maneira em que o Internacional está atuando. Nós estamos com a Libertadores chegando muito perto. O Internacional está cada dia mais próximo de um grupo da morte com o São Paulo, possivelmente, River Plate e Alianza Lima. Se não começar a jogar, as coisas vão ficar complicadas. E o problema é esse, tirando o Nico Lopes, e exceto um jogador, todos os outros 10 foram muito mal contra o Veranópolis. O Odair terá que encontrar soluções, porque está difícil. Tá certo, Lilian? É isso aí, JB. Muito obrigada. A gente volta amanhã, então, com mais informações da dupla Grenal para você. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Acessa lá em RDC TV, coloca ali na nossa live a tua pergunta, a tua dúvida para os nossos entrevistados, também o teu comentário sobre as notícias e informações que trazemos aqui. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta. O nosso assunto agora é o ProUni. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de instituições particulares de ensino superior já podem, então, fazer a inscrição para o programa Universidade para Todos pela internet. Então, o prazo vai até o dia 3 de fevereiro. E nessa edição, o ProUni vai oferecer cerca de 250 mil bolsas de estudo em 1.200 instituições de ensino. Então, lembrando que todas as informações estão no site do ProUni, site prouni.mec.gov.br, e podem participar, né, quem fez o Enem de 2018 e alcançou no mínimo 450 pontos. E ainda, aqui no estado, professores de todas as disciplinas podem se inscrever no cadastro temporário para o governo do estado, né, já a partir de hoje. Os contratos são em caráter emergencial, então tem vagas em 400 escolas gaúchas, contratos temporários emergenciais. Todas as informações, então, em educação.rs.gov.br. E agora o nosso assunto são empregos, entrevistas de emprego e hoje um tema assim, que combina bastante com a RDC TV Digital, que são as entrevistas online, geralmente por Skype. A gente trouxe então aqui para dar todas as dicas. Se você tem dúvidas a respeito disso, vai fazer uma entrevista, vai passar por um processo desse tipo, manda aí a tua pergunta no Facebook que a gente traz imediatamente aqui. A Fernanda Piazza já está aqui com a gente.
Tudo bom, Fernanda? Boa tarde, Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui novamente. Bom, a Fernanda que é especialista em gestão de negócios e carreira, né, Fernanda? Isso. Bom, vamos então iniciar falando das entrevistas online, mais especificamente por Skype, né? Isso. Quais são as outras formas que elas ocorrem online? A mais comum é o Skype, né? Algumas empresas têm aplicativos próprios dela, mas a gente pode falar que mais de 90% ocorre pelo Skype mesmo, que é o mais comum. E as regras, todas aquelas que a gente tem que seguir nas entrevistas presenciais, elas seguem, é claro, a gente vai dar aí todas as outras dicas, mas essas regras são fundamentais também, né? Sim. Tem que ser cuidadas e são a base também para essa entrevista. Isso, são as regras de, eu acho que etiquetas para entrevistas de trabalho, a gente pode falar assim, né? Mas tem todo esse cuidado, principalmente por ser online. Muitas vezes as pessoas acham que ela não tem tanta importância, que é uma entrevista que se sente, mas vai ser só por online, não é presencial, não tem aquele olho no olho. Mas hoje é uma tática utilizada por muitas empresas, até pela questão do custo. Como o RH normalmente não está no estado, a grande maioria fica em São Paulo e as vagas estão no Brasil todo, eles estão adotando muito esta técnica de fazer por Skype. Então, é agendado e a importância é a mesma de uma entrevista presencial. Então, os cuidados com maquiagem, roupa, devem ser tanto quanto uma entrevista presencial. A gente tem imagens, não sei se dá para rodar agora. Vamos ver se já temos do elas aplicativo. Aí. Porque o que acontece ali, né, Lilian? Eu estou mostrando como baixa o Skype, porque quando a pessoa clica em Skype, aparece mais de um. Tá? Então, é essa carinha ali do aplicativo que deve ser baixado tanto no celular quanto no tablet ou no iPad. Porque existe um Skype empresarial e, às vezes, o candidato acha que, por ser uma entrevista de emprego, ele deve baixar o empresarial. E não. O empresarial, quem baixa é a empresa, e aí, se ela quiser, são membros já, funcionários da empresa que vão fazer parte daquele grupo para reuniões. Se for um iPad, ele faz a opção pelo Skype de iPad. Certo. Uma dúvida bem comum que eu recebo, às vezes, no Instagram ou, enfim, nos meus contatos, é que as pessoas acham, eu tenho o Skype, eu baixei ele no iPad, no computador e no celular. Eu atendo no celular e falo, não, né? Para quem nunca usou, você escolhe aonde quer abrir, como qualquer aplicativo, e ele tem a opção de abrir no telefone e na câmera. As entrevistas vão ser sempre por vídeo, né? Então, atende na câmera, porque são detalhes que acabam depois ocupando o tempo da entrevista. Certo. E então tem também todos os cuidados ali no fundo, né? Tem iluminação, som, cuidar, ver se não vai vazar algum som indesejado também, se está em casa, né? Normalmente o candidato faz a opção por fazer essa entrevista em casa. E aí o cuidado tem que ser rigoroso, porque se tem criança, o ideal é que vá para um ambiente onde ele possa se fechar, avise a família para não bater na porta, para as crianças não gritar, tem que ver, às vezes é alguém que tem muito cachorro em casa, cachorro late. Então, no áudio de quem está entrevistando, fica muito ruim latido de cachorro, criança, descarga de banheiro, coisas que acontecem quando a pessoa está em casa. Então, esses cuidados têm que ser... a pessoa tem que ser minuciosa nisso e, de preferência, fazer um teste antes. Pedir para que um amigo ou um parente ligue no Skype, teste a câmera, para que esse amigo ou familiar que está testando visualize tudo que está aparecendo em volta da pessoa. Porque às vezes está aparecendo, sei lá, cesto de roupa suja, um monte de entulho das crianças e não dá, né? Isso tudo vai demonstrando o cuidado do entrevistado. Às vezes o RH está lá observando tudo isso. Sim, o entrevistado
mente ali que é organizado e no fundo parece uma coisa que entrega, né? E algumas vagas, principalmente que requerem habilidade de falar em público, um vendedor, um representante, um gerente que precisa lidar, esses detalhes o Skype acaba sendo uma ferramenta para o RH para ver como a pessoa desempenha essa entrevista. Claro. E a qualidade da internet ali no momento, né, que pode prejudicar bastante, ele pode cair, enfim, como é que o pessoal pode testar isso também e isso descontaria pontos? Como é que funciona? Eu já soube de entrevistas que acabaram não acontecendo e a pessoa acabou sendo desclassificada porque não vai ser remarcada uma nova entrevista em função de... por exemplo, que está trabalhando e está participando de uma seleção. Aí, às vezes, aproveita o horário de almoço, de um café, de um intervalo e faz no celular, numa internet móvel, que às vezes não está tão boa, ou numa localização onde o Wi-Fi é muito ruim. Então, por isso que, assim, a entrevista ela é sempre agendada, ela não é feita imediato. Então, testar antes todos esses detalhes, imagens, som, internet, é fundamental. Pois é, na verdade acaba sendo muito mais trabalhoso, né, para quem está participando de uma seleção desse tipo, muito mais do que se fosse presencial, né? Ela é uma entrevista muito mais rigorosa, por isso que quando o candidato pensa, é por Skype, é pela internet, não é tão importante, Pelo contrário. não. Ela está sendo avaliada muito mais questões de organização do que, às vezes, uma entrevista pessoalmente. Claro, porque tem além, na presencial está a pessoa ali que tem todos aqueles detalhes para observar e ali tem todo um ambiente, né? Bem complicado mesmo. E a roupa e a maquiagem ficam valendo as mesmas regras? Ficam valendo e a maquiagem ainda com um detalhe mais rigoroso, né? Na imagem de câmera nem sempre é o que a gente está vendo no espelho. Então, por isso que mais uma vez o testar antes, para que não fique muito forte. E aí é o cuidado da iluminação também, né? Para que não fique sombra, não fique muito escuro. Então tem que ter esse cuidado e com a vestimenta também, né? Pois é, e tem que cuidar o enquadramento, né, da câmera, do computador ou do celular. Isso, de posicionar bem, ver onde é que vai colocar, apoiar. Se for fazer no celular, aonde que vai apoiar ele, porque se ficar segurando com a mão, fica muito instável a imagem. Então, já posicionar ele, testa, né, mesmo sem testa a câmera, ver se ali ficou bom, se não vai cair o celular, fazer esses testes antes. Deixa eu te fazer uma pergunta que também, já que estamos falando, né, dessa questão online, e como é que entram as redes sociais dentro desse processo, no sentido de seleção mesmo, né? Critérios de seleção. É muito comum, há recrutadores que olham as informações dos candidatos nas redes sociais dele, do Facebook, do candidato, Instagram. Como é que tá isso agora? É bem comum. Existem outros aplicativos como o LinkedIn e os RHs, eles procuram muito e eles cruzam informações, porque às vezes a pessoa coloca uma informação bem formal, né, uma imagem toda bonitinha no LinkedIn, e aí quando eles pesquisam no Instagram, no Face, a gente sabe que assim, o Face às vezes é uma coisa mais pessoal, a pessoa tem que ter cuidado, mas como a exposição hoje é muito grande, principalmente para quem está se recolocando no mercado, em cargos de gerência, de liderança, o que for postado nessas redes tem que ter um cuidado muito grande, porque como é que eu vou contratar uma pessoa que, principalmente se for um cargo de liderança, que várias outras vão começar a seguir ela, porque isso é comum, a gente se conhece e logo já começa a seguir a pessoa, e aí começa a ver fotos assim muito inadequadas de festas, de situações que ficam constrangedoras para aquele cargo. Então o RH, aí às vezes na entrevista faz perguntas já para ver se ele vai responder de acordo com o que está sendo postado. A pessoa faz uma pergunta, o que tu gosta de fazer nos finais de semana? Eu gosto de ficar lendo, de viajar. E aí ela viu lá no Instagram e no Face dele que é festa, bebedeira. Então, pelo menos seja um pouco mais sincera e não se expor tanto nas redes sociais. Sim, eles veem se tem alguma coerência, né, em tudo.
e o pessoal pode ficar de fora do LinkedIn, é muito grave. Hoje em dia é muito fundamental essa rede? Não, assim, é uma rede que realmente gera muito a questão de emprego. Ali são divulgadas muitas vagas, então eu recomendo que quem está buscando alguma vaga, os recrutadores olham sim, eles chamam sim via LinkedIn, então só que tem que ter um cuidado com o currículo que está sendo colocado ali, porque dentro do LinkedIn você coloca o seu currículo online, né? Então você tem que trazer ali as informações corretas do seu cargo, atualizado, né? Com uma foto bacana. Então ele é extremamente profissional, o LinkedIn. E tentar nunca ficar falando no LinkedIn principalmente sobre políticas e religiões. Ele é um aplicativo profissional. Perfeito. Só para finalizar, e as demais redes sociais, ainda há pessoas que não têm ou que desfazem as redes, isso pode ser prejudicial? Não, tu encerrar uma conta de Instagram... Alguém que não tenha redes sociais... Não, isso não prejudica. É bem comum que pessoas que já estão em cargos mais elevados se desfaçam de redes sociais, justamente para evitar uma exposição. Isso não vai prejudicar em nada, não tem... O que vai prejudicar é colocar coisas que são impróprias, né, para quem está trabalhando aí. Tá ótimo. Teria muito mais perguntas aqui com as tuas dicas, Fernanda. Fica para a próxima, né, que tu vai voltar aqui no programa. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, lembrando você que temos a transmissão da posse dos deputados. Hoje à tarde, a partir das 2 da tarde, vai ter a cerimônia de posse, então, dessa nova legislatura, do presidente da casa, enfim. Traremos aqui na RDC TV todos os detalhes com uma cobertura especial ao vivo a partir das 2 da tarde. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, também temos mais informações. Fique com a gente. Rio Grande em Movimento de volta. E hoje à tarde, os 55 deputados estaduais eleitos tomam posse na Assembleia Legislativa. A repórter Marcele Dutra traz as informações. A movimentação aqui na Assembleia Legislativa já começou, deputados e assessores já estão chegando aqui na casa, porém estão indo direto para os gabinetes. E aqui é a área da imprensa, onde vão ficar todos os jornalistas e após as 4 horas da tarde, então deve haver uma coletiva de imprensa. A sessão começa às 2 horas da tarde no plenário 20 de setembro e deve terminar só depois de mais ou menos 2 horas. E como vai funcionar? O deputado Marlon Santos, presidente do parlamento, inicia com um hino nacional. Em seguida, os 55 deputados eleitos prestam o compromisso regimental e cada um deles ainda precisa ratificar a declaração dizendo assim o prometo. Após isso, o presidente declara empossados os 55 parlamentares. Marlon Santos faz um discurso de despedida e então ocorre a eleição da mesa diretora. Depois quem assume é o novo presidente, Luiz Augusto Lara. E a cerimônia então termina com a execução do hino rio-grandense. A gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui da Assembleia Legislativa. Marcele Dutra para o Rio Grande em Movimento. Tá certo, obrigada, Marcele. E agora a gente recebe aqui no estúdio a jornalista Flávia Lima Moreira, que também é analista política, para falar um pouquinho, né, um resumo do que esperamos, o que podemos esperar agora nessa nova legislatura da Assembleia Legislativa. Muito boa tarde, bem-vinda aqui no programa. Boa tarde, Lilian. É um prazer estar aqui na RDC e no programa. Essa é uma legislatura que promete bastante barulho, né? A gente tem mais partidos do que em todas as outras legislaturas. Pois é, aqui tem mais partidos da história, né? Exato, e reflete um pouco da vontade do cidadão, do eleitor do Brasil inteiro e também do Rio Grande do Sul de mudança, né, de fragmentar um pouco mais. E mostra um pouco também a fragilidade dos partidos, né, que foram se fragmentando um pouco mais. Ao mesmo tempo, a gente tem 56% de renovação, 56% dos 55 deputados são novatos, vão querer mostrar muito serviço, há uma renovação, mas também há uma manutenção de grandes partidos. O PT e o MDB continuam com as maiores bancadas, seguidos do PP, ou seja, os partidos mais tradicionais ainda vão ter uma importância muito grande na condução dos trabalhos. E o fato dessa legislatura ter mais partidos significa mais representatividade?
Eu acredito que não acho que os partidos hoje sejam escolhidos pelos candidatos por ideologias. Há muita troca de partidos. Eu acho que um número maior de partidos dificulta o trabalho do Poder Executivo, né? A negociação com a Assembleia, a votação das pautas. Bom, nós temos aí muitos assuntos polêmicos e outros muito aguardados, né, projetos que não tiveram um desdobramento, impostos, né, privatizações, que já está se arrastando há um bom tempo, né, Lei Candir, enfim, eu queria que tu comentasse então também a expectativa em relação a alguns temas, né, e quais seriam eles? Eu acho que o principal tema são as finanças do Estado e a relação do governo com o funcionalismo, né? Numa entrevista coletiva hoje pela manhã, o governador Eduardo Leite já mencionou um possível déficit de 43 bilhões nos 4 anos. Ele fez uma promessa de campanha dizendo que o pagamento dos servidores era uma questão de fluxo de caixa apenas, ou seja, a população entende que ele tem que resolver isso de uma forma fácil, né? Então, assim, esse para mim é o principal desafio dele, colocar as finanças em dias, conseguir pagar os servidores e atrair novos investimentos para o Estado, porque o modelo de gestão que existe hoje está falido em todo o Brasil. Bom, a Assembleia tem que cumprir, né, essa missão institucional assim, de unir diferentes opiniões, né, e tomar importantes decisões, enfim. E nós temos aí à frente o nome do Luiz Augusto Lara. Eu também queria ter um comentário a respeito dele. Ele é um político muito experiente, também em relação ao partido que ele representa. O deputado Lara, ele representa o PTB, né, que é um partido que por muitas vezes foi criticado por sempre ser base de governo, não foi base no governo Sartori. É um partido que entende muito de negociações, tem uma bancada significativa, o deputado é super experiente, então ele vai saber conduzir bem as questões, mas vai depender basicamente da condução do Poder Executivo, quais são as pautas que o governador vai querer colocar na Assembleia. Vai passar por privatizações e vai passar muito pelo que... não na política do toma lá da cá, mas do que o governo vai oferecer aos deputados, tanto de propostas como de expectativa de resultados. Pois é, também queria o teu breve comentário nessa relação, né, do parlamento com o governo estadual, né, com o governador Eduardo Leite, né, também até em relação ao governo anterior, onde nós tivemos muitos embates, né, inclusive, também o teu comentário a respeito. Eu vejo o governo do Eduardo Leite como uma sequência do governo Sartori. As pautas vão ser basicamente as mesmas e os desafios também. Havia uma expectativa maior com relação ao secretariado. Tem ótimos nomes, mas também tem muitos nomes de pessoas que não se elegeram, justamente por causa de uma composição política e para ter uma base maior na Assembleia. Eu espero que dê certo, mas vejo com alguma reticência, porque foi feito de uma forma muito tradicional. Eu acho que velhas práticas políticas ainda estão em jogo e eu espero que o governador consiga reverter isso mesmo com um secretariado mais tradicional. Muito obrigada pela presença, falou sempre aqui no programa. Linda. Lembrando, a partir das 2 da tarde, transmissão ao vivo da posse da nova legislatura, os novos deputados da Assembleia Legislativa. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Bom dia para você.